Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 57. Paixão. Se deseja falar mais comigo, eu peço honestidade direta. Volte às minhas terras, aborde os meus servos, e verei o que posso fazer pela sua jornada. Ódium. Dalinar se levantou apressadamente, recuando aos tropeços e procurando uma arma que não possuía. Ódium. Parado na frente dele. O pai das tempestades havia se distanciado, quase desaparecido, mas Dalinar sentia uma leve emoção vindo dele. Um gemido, como se ele estivesse fazendo força para empurrar algo pesado. Não. Não, aquilo era um ganido de medo. Ódium pousou seu cetro dourado contra a palma da mão, então voltou-se para ver os homens lutando pelas espadas fractais. Lembro-me desse dia, falou Ódium. Tanta paixão. E tanta perda. Terrível para muitos, mas glorioso para outros. Você está errado sobre o motivo da queda dos Radiantes, Dalinar. Havia lutas internas entre eles, é verdade, mas não mais do que nas outras eras. Eram homens e mulheres honestos, que às vezes tinham pontos de vista diferentes, mas unidos pelo seu desejo de fazer o melhor. O que você quer de mim? Disse Dalinar, mão no peito, respirando rapidamente. Raios! Ele não estava pronto. Como poderia algum dia estar pronto para esse momento? Ódium andou tranquilamente até um pequeno rochedo e se acomodou nele. Ele suspirou de alívio, como um homem livre de um fardo pesado, então indicou com um aceno de cabeça o espaço ao seu lado. Dalinar não se moveu para se sentar. Você foi colocado em uma posição difícil, meu filho, disse Ódium. Você é o primeiro a estabelecer um laço com o pai das tempestades no seu estado atual. Sabia disso? Você está profundamente conectado aos resquícios de um Deus. Um Deus que você matou. Sim. E vou matar a outra também, em algum momento. Ela está escondida em algum lugar, e eu estou demasiadamente acorrentado. Você é um monstro. Ah, Dalinar. Vindo logo de você. Diga-me que nunca entrou em conflito com alguém que respeitava. Diga que nunca matou um homem porque precisou matar, mesmo que, em um mundo melhor, ele não fosse merecer isso? Dalinar mordeu a língua para não responder. Sim, havia feito aquilo. Vezes demais. Eu conheço você, Dalinar, disse Ódium. Ele sorriu novamente, com uma expressão paternal. Venha se sentar. Não vou devorá-lo nem queimá-lo com um toque. Dalinar hesitou. Você precisa ouvir o que ele diz. Até mesmo as mentiras dessa criatura podem lhe dizer mais do que um mundo inteiro de verdades banais. Ele caminhou até lá, então sentou-se rigidamente. O que você sabe de nós três? Perguntou Ódium. Honestamente, eu nem mesmo sabia que havia três. Há mais, na verdade, disse Ódium, distraído. Mas só três são relevantes para você. Eu. Honra. Cultura. Vocês falam dela, não falam? Suponho que sim. Algumas pessoas a identificam com Roshar, o espreno do mundo em si. Ela gostaria disso, observou Ódium. Queria poder simplesmente permitir que ela ficasse com esse lugar. Então permita. Deixe-nos em paz. Vá embora. Ódium voltou-se para ele tão bruscamente que Dalinar teve um sobressalto. Seria isso, disse Ódium em voz baixa, uma oferta para me liberar dos meus laços, vinda do homem em posse dos resquícios do nome e do poder de honra?
Dalinar gaguejou. Idiota! Você não é um recruta novato. Controle-se. Não, respondeu ele com firmeza. Ah, está bem, então, disse Odium. Ele sorriu com um brilho nos olhos. Ah, não fique tão aflito. Essas coisas devem ser feitas apropriadamente. Eu irei, se você me liberar, mas só se fizer isso com intenção. E quais seriam as consequências de libertá-lo? Bem, primeiro cuidarei da morte de cultura. Também haveria outras consequências, como você chama. Olhos queimavam enquanto os homens golpeavam ao redor com espadas fractais, matando outros que há meros instantes haviam sido seus camaradas. Era uma briga insana e frenética pelo poder. E você não pode simplesmente ir embora? Indagou Dalinar. Sem matar ninguém? Bem, deixe-me perguntar algo a você também. Por que você tomou o controle de Aletikar do pobre Olokar? Eu. Não responda. Não dê munição a ele. Você sabia que era melhor assim, disse Odium. Sabia que Olokar era fraco e que o reino sofreria sem uma liderança firme. Você assumiu o controle pelo bem maior, e isso foi bom para Roshar. Ali perto, um homem cambaleou na direção deles, mancando para longe da contenda. Seus olhos queimaram quando uma espada fractal o apunhalou por trás, quase 1 metro de lâmina surgindo do seu peito. Ele caiu para frente, os olhos deixando trilhas gêmeas de fumaça. Um homem não pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo, Dalinar, disse Odium. Por isso, eu não posso deixá-la. Na verdade, não posso deixar os fragmentos de honra, como outrora pensei que pudesse. Já estou vendo como isso daria problema. Quando você me libertar, vou transformar bastante esse reino. Você acha que fará melhor? Dalinar umedeceu a boca, que estava seca. Será melhor do que os outros para essa terra? Você, uma manifestação do ódio e da dor? Me chamam de Odium, disse o velho. Um nome satisfatório. Um nome que tem certa potência. Mas a palavra é limitada demais para me descrever, e você deve saber que isso não é tudo que eu represento. E o que você representa? Ele olhou para Dalinar. Paixão, Dalinar Collin. Eu sou a emoção encarnada. Eu sou a alma dos esprenos e dos homens. Eu sou desejo, alegria, ódio, raiva e exultação. Eu sou glória e eu sou vício. Eu sou aquilo que faz dos homens homens. Honra só ligava para vínculos. Não para o significado dos vínculos e dos juramentos, só que eles fossem mantidos. Cultura só quer ver a transformação. Crescimento. Pode ser bom ou ruim, ela não se importa. A dor dos homens não é nada para ela. Só eu a compreendo. Só eu me importo, Dalinar. Eu não acredito nisso, pensou Dalinar. Eu não posso acreditar. O velho suspirou, então se levantou pesadamente. Se você pudesse ver o resultado da influência de honra, não se precipitaria em me chamar de Deus da Fúria. Separe a emoção dos homens e terá criaturas como Nali e seus rompe-céus. Era isso que honra teria dado a você. Dalinar indicou a terrível contenda no campo diante deles. Você disse que eu estava errado em relação ao que fez os radiantes abandonarem seus votos. O que foi, então? Odium sorriu. Paixão, filho. Uma paixão gloriosa, maravilhosa. Emoção. É isso que define os homens. Embora, ironicamente, vocês sejam péssimos receptáculos para ela. A emoção preenche e despedaça vocês, a menos que encontrem alguém com quem compartilhar o fardo. Ele olhou para os homens moribundos. Mas consegue imaginar um mundo sem ela? Não. Não seria um mundo em que eu desejaria viver. Pergunte à cultura, na próxima vez que encontrá-la. Pergunte o que ela deseja para Roshar. Acho que vai perceber que sou a melhor escolha. Da próxima vez? Disse Dalinar. Eu nunca a vi.
É claro que já viu, replicou Odion, virando-se e caminhando para longe. Ela apenas roubou sua memória. A minha ajuda teria sido diferente do toque dela. Ela roubou parte de você e o deixou como um homem cego, incapaz de se lembrar de que algum dia enxergou. Dalinar se levantou. Eu ofereço a você um desafio de campeões. Com termos a serem discutidos. Você aceita? Odion parou, então se virou lentamente. Você fala pelo mundo, Dalinar Kholin? A oferta vale por toda Roshar? Raios! Valeria? De qualquer modo, eu não aceito. Odion se impertigou, sorrindo de uma maneira perturbadoramente compreensiva. Não preciso me arriscar, porque sei, Dalinar Kholin, que você vai tomar a decisão certa. Você vai me libertar. Não. Dalinar se levantou. Você não deveria ter se revelado, Odion. Eu antes o temia, mas é mais fácil temer o que se não compreende. Agora que eu o vi, posso combatê-lo. Você me viu, foi? Curioso. Odion sorriu de novo. Então tudo ficou branco. Dalinar viu-se parado em uma partícula de nada que era o mundo inteiro, olhando para uma eterna chama que abraçava tudo. Ela se estendia em todas as direções, começando como vermelho, passando para laranja, então mudando para um branco fulgurante. Então, de algum modo, as chamas pareceram queimar até um profundo breu, violeta e furioso. Era algo tão terrível que consumia a própria luz. Era quente. Uma radiância indescritível, calor intenso e fogo negro, roxo no exterior. Queimando. Avassalador. Poder. Era o grito de 1000 guerreiros no campo de batalha. Era o momento do êxtase e do toque mais sensual. Era o pranto da perda, a alegria da vitória. E era ódio. Um ódio profundo e pulsante com intensidade para derreter todas as coisas. Era o coração de 1000 sóis, era o deleite de todos os beijos, eram as vidas de todos os homens misturadas em uma, definida por tudo que eles sentiam. Receber mesmo a menor fração daquilo apavorou Dalinar, deixou-o minúsculo e frágil. Ele sabia que, se bebesse daquele fogo negro líquido, bruto e concentrado, deixaria de existir em um só momento. Todo o planeta de Roshar sumiria, sem mais importância do que a fumaça de uma vela apagada. O fogo sumiu e Dalinar viu-se deitado na pedra fora do forte Febripetra, olhando para o alto. Acima dele, o sol parecia pálido e frio. Tudo parecia congelado, em contraste. Odion se ajoelhou ao lado dele, então o ajudou a se erguer até que estivesse sentado. Pronto. Foi um bocadinho demais, não foi? Eu tinha esquecido como pode ser avassalador. Aqui, tome um gole. Ele passou um odre de água para Dalinar. Dalinar olhou para o odre, perplexo, e então para o velho. Nos olhos de Odion, podia ver aquele fogo negro-violeta. Bem no fundo. A figura com quem Dalinar falava não era o Deus, era só um rosto, uma máscara. Porque, se Dalinar precisasse confrontar a verdadeira força por trás daqueles olhos sorridentes, enlouqueceria. Odion deu-lhe um tapinha no ombro. Descanse 1 minuto, Dalinar. Vou deixá-lo aqui. Relaxe. Isso. Ele se interrompeu, então franziu o senho, girando. Ele vasculhou os rochedos. O que foi? Indagou Dalinar. Nada. Só a mente de um velho pregando peças nele. Ele deu um tapinha no braço de Dalinar. Vamos conversar novamente, eu prometo. Ele desapareceu em um piscar de olhos. Dalinar desabou para trás, completamente esgotado. Raios. Só. Raios. Aquele cara é bizarro, disse uma voz de garota. Dalinar se remexeu, se sentando com dificuldade. Uma cabeça surgiu por trás de algumas rochas próximas. Pele bronzeada, olhos pálidos, longo cabelo escuro, esguia, traços de menina. Quero dizer, velhos são todos bizarros, disse Lifit. Sério. Cheios de rugas, dizendo. Oi,
quer uns docinhos? Escute só essa história chata. Eles não me enganam. Podem bancar os bonzinhos o quanto quiserem, mas ninguém fica velho sem estragar um monte de vidas. Ela escalou as pedras. Agora vestia roupas asíxanas finas, em comparação com as calças e a camisa simples da última vez. Um hobby de estampa colorida, uma grossa sobrecasaca e um chapéu. Mas, mesmo para os níveis de gente velha, aquele lá era extrabizarro, disse ela baixinho. O que era aquela coisa, bunda dura? Não tinha o cheiro de uma pessoa de verdade. O nome dele é Odium, disse Dalinar, exausto. E é ele que combatemos. Em comparação com aquilo, você não é nada. Obrigado? Ela assentiu, como se fosse um elogio. Vou falar com Gauix. Tem comida boa naquela sua cidade-torre? Podemos preparar algo para você. Tá, eu não ligo para o que você vai preparar. O que você come? É bom? Sim. Nada de rações militares ou alguma baboseira do tipo, certo? Geralmente, não. Ótimo. Ela olhou para o lugar onde Odium havia desaparecido e estremeceu visivelmente. Nós vamos te visitar. Ela fez uma pausa, então o cutucou no braço. Não conte para o Gauix desse tal de Odium, está bem? Ele já tem muita gente velha com que se preocupar. Dalinar concordou. A garota estranha sumiu e, momentos depois, a visão finalmente desapareceu. Fim da parte 2. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.